Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já estou aqui com a primeira prova, né, a prova do primeiro dia de Enem, onde a gente tem humanas, linguagens e redação, a bendita redação. Então vamos conversar um pouco sobre ela, vamos ver como eu me saí nesse primeiro dia. E é isso, né, vamos lá. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, comenta aí também, deixa sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, vamos lá, vamos ver como é que foi esse primeiro dia de Enem. Eu tô achando essa luz aqui muito amarela, mas vai assim mesmo, porque senão vai ficar muito escuro aqui. E aí eu não vou conseguir gravar. Mas vamos lá, eu vou começar primeiro por redação. Quando eu cheguei lá, né, eu já estava em mente que primeiro eu ia fazer a redação e depois eu ia para humanas e linguagens. Só que aí, quando eu já abro a prova, eu já vou direto pro tema. Aí eu abri o tema, né, o tema foi, vamos ler aqui novamente. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E aí a gente recebeu 4 textos motivadores, né? A gente recebeu aqui o primeiro, foi um texto, depois a gente recebeu um gráfico aqui dos povos tradicionais, né? Indígena, quilombola, cigano, extrativista, pescador, povos de terreiro, ribeirinho. E aí depois mais 2 outros textos motivadores, né? Um falando sobre povos e comunidades tradicionais e outro sobre a Carta da Amazônia de 2021. Foi isso, foram 4 textos motivadores. E aí, quando eu cheguei e vi o tema, eu li os textos motivadores, né, para ter uma noção também do que se tratava. E aí, eu fui direto para humanas. Eu não comecei a fazer a redação porque, não sei, eu acho que eu estava tentando processar ainda a informação, né, do tema e ver o que eu iria colocar, né, na minha redação. E também porque eu estava muito em dúvida. Eu tinha ido com 2 modelos em mente, modelos prontos que eu tinha feito. Só que na hora desandou tudo, porque eu tive a ideia de colocar um autor que eu trabalhei na faculdade, que é Lira, que fala sobre ideologias e tal. E aí eu falei, pô, eu vou colocar isso aqui na minha redação. E aí eu também queria argumentar bastante, eu queria falar mais do tema, entendeu? Então eu acabei não colocando um repertório na introdução. O repertório que eu ia colocar na introdução eu não coloquei, então eu já comecei falando do tema. E aí eu tava vendo, eu coloquei esse primeiro repertório que eu falei de Lira, né, que fala sobre ideologias jurídicas e tal, eu coloquei no D1. Só que eu tava achando que minha redação tava muito séria, séria assim, entre aspas. E eu tinha que colocar alguma coisa mais lúdica, entendeu? Pra quebrar isso, porque tava muito pesado, eu achei. E aí no D2 eu tive a ideia de colocar Alice no País das Maravilhas. Não sei se o corretor vai gostar disso, mas deu pra colocar. Eu vou falar como foi que eu coloquei cada repertório, né? Eu vou falar com calma, mas foi basicamente isso. Então eu demorei um pouco de começar a redação por conta disso, porque eu não tinha definido ainda que repertório eu ia colocar, entendeu? E aí acabou que depois eu acabei mudando, enfim. Aí eu comecei fazendo a parte de humanas, né? Até então eu só ia fazer 10 de humanas, depois eu ia para linguagens e depois eu ia para redação, como eu sempre faço. Só que aí eu acabei fazendo humanas e fui fazendo uma ou outra e acabei resolvendo em torno de umas 35 por aí. E aí depois eu não consegui responder algumas de humanas, e aí eu fui para linguagens. Resolvi algumas de linguagens e aí eu fui para redação. Então vamos lá, vamos falar de redação primeiro. Como eu falei, né, eu não coloquei um repertório na introdução, eu ia colocar e eu acabei não colocando. Eu também não costumo fazer folha de rascunho, eu já passo direto pro definitivo, porque eu já ia com o modelo pronto. Só que aí eu acabei mudando, eu falei, não vou usar esse modelo que eu estava em mente, e enfim, dei a dúvida lá na hora e acabei mudando. E aí eu comecei minha introdução, não tem como eu saber como ficou minha redação, porque eu só coloquei pontos chaves, entendeu? Mas minha introdução ficou basicamente assim. À luz dos princípios mais importantes inerentes à democracia, compreende-se que o reconhecimento da pluralidade e a valorização dos povos tradicionais representa um desafio para uma sociedade alienada e passiva como a brasileira. Essa aí é a minha tese que eu já coloquei também, eu costumo colocar nas minhas redações também anteriores, né? De 2020 e 2021 eu também coloquei a mesma coisa, a mesma tese. E aí eu coloquei assim, sob essa ótica, não sei se foi sobre essa ótica, em função de uma atuação ineficiente e precária do poder público, eu não me lembro, aqui, do poder público, que
que esses grupos sociais encontram-se não só excluídos e marginalizados, mas também permanecem... não me lembro, aqui não tem como saber. E aí no final eu coloquei assim, tendo seus valores negados e seu exercício de cidadania anulado por um Estado democrático de direito e irresponsável. Ficou basicamente assim minha introdução. Aí ficou a tese no início, né? E eu falando também do tema. E depois eu coloquei o meu projeto de texto, que eu coloquei causa e consequência, como eu sempre faço. Eu sempre gostei de ter esse projeto de texto, com causa e consequência. Então no D1 eu falei da causa, né? Eu falei dessa questão da atuação ineficiente e precária do poder público, né? Do Estado. E na consequência eu falei que esse povo, né? Os povos tradicionais, eles estavam sendo excluídos, marginalizados, estavam tendo seus valores negados e seu exercício de cidadania anulado, né, por um Estado democrático de direito e irresponsável. Foi basicamente isso minha introdução. Aí no D1 eu falei de Lira, foi um autor que eu trabalhei na faculdade, de um livro que é Direito, e aí eu falei, não tem como saber aqui porque eu não... Só foi a introdução que eu coloquei aqui, dá pra ter uma noção. Porque no D1, meu D1 deu 11 linhas. Eu não sei se eu vou me dar bem por conta disso também. Deu 11 linhas porque eu acabei argumentando muito, eu falei muito do tema, eu expliquei e tal, problematizei. Então deu em torno de umas 7 linhas só de... 6, 7 linhas só de argumentação. Aí depois que eu coloquei o repertório de Lira, aí eu falei em relação à questão de ideologia jurídica e tal. E aí eu relacionei com o tema, né? E depois eu finalizei. Já no D2 foi o seguinte. No D2, como eu tava falando, né? Eu tava achando minha redação muito séria. Tava muito pesada, assim. Eu tava falando muito de direito e tal. E aí eu falei, pô, eu tenho que colocar uma coisa mais lúdica. Uma coisa pra dar pra quebrar mesmo, entendeu? Aí eu falei, tá, vou usar Peter Pan então, que eu usei ano passado. Aí eu falei, pô, não vou usar Peter Pan, já usei ano passado. Tenho que trazer uma novidade, uma coisa diferente. E eu já tava em mente em usar Alice, no País das Maravilhas, né? Desde o ano passado eu já pensava, mas eu não sabia como usar. E aí um dia antes do Enem, né? Porque hoje é segundo, o Enem foi domingo, no sábado. Eu tava no Instagram, e aí, tava nos Reels, né, vendo. E aí apareceu um vídeo de Mário Cortella, se não me engano, falando sobre Alice. Por incrível que pareça. E ele tava falando sobre Alice, que Alice traz uma filosofia daquela questão, porque tem um momento, né, no filme que ela é confrontada pelo gato. Ela chega e pergunta assim, pra onde é que eu tô indo e tal. E aí, eu não me lembro basicamente como foi enfim, no contexto geral, né? Eu acho que dá pra vocês entenderem aí. E aí ela pergunta pro gato, né, pra onde ela tem que ir. E aí o gato diz que uma pessoa que não sabe pra onde quer ir, que não tem um caminho, um propósito, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve, entendeu? É basicamente essa ideia. E aí eu consegui colocar isso na minha redação, seguindo um repertório coringa. Porque, tipo, ficou basicamente assim, ó. No conto Alice no País das Maravilhas, para além da temática infantil, observa-se uma filosofia na qual Alice, confrontada pelo gato, percebe que a falta de propósito no caminho abre margem para ter e aceitar qualquer fim. E aí eu relacionei com o problema, com o tema da redação, né? Essa questão de que, tipo, se a sociedade, frente ao problema, não faz nada, né? Então é justamente por conta disso, porque a gente tem um sujeito, né, um cidadão, que está perdido, está desorientado, não sabe o que fazer e é passivo, entendeu? Ele não atua de forma efetiva para combater o problema dessa questão de valorizar os povos tradicionais, de ampliar, de dar inserção, né, inclusão a esses povos e também proteger, preservar as áreas, né, enfim. E aí também na questão de argumentação eu coloquei de medidas sanitárias, controle do Estado, abuso do poder, fins lucrativos também, que até no texto motivador fala disso, dessa lógica de mercado, né, que acaba prejudicando e ameaçando a fauna, a flora e também toda essa questão dessas áreas, né, dos povos, onde os povos vivem e habitam, enfim. Então foi basicamente isso. E aí eu relacionei com a consequência, né, que era essa questão da marginalização e dessa capacidade do indivíduo de contrair deveres e exercer direitos, né, da cidadania no caso. E aí foi isso. Eu consegui colocar a Alice. Então no D1 eu falei de Lira, né, o que é direito, falando de ideologias, e aí eu relacionei falando com a causa do problema. E no D2 eu falei de Alice, trazendo a consequência do problema.
E aí eu consegui validar minha tese, né? Porque na tese eu tinha dito uma sociedade alienada e passiva. E aí no D1 eu falei da alienação e no D2 eu falei da passividade, né? Relacionando com Alice. É bem parecido com o modelo anterior de Peter Pan, gente. É bem parecido, não tem segredo nenhum. Eu sempre coloco a mesma tese, todo ano. Sociedade alienada e passiva. Alienada no D1 e passiva no D2. E aí na conclusão, como eu já tinha poucas linhas, né, para falar, eu fui colocando direto a finalidade. Portanto, para que o reconhecimento, a valorização e tal. E aí eu coloquei como agente social o Ministério Público e também o que estava aqui no texto motivador, o Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Né? E aí eu falei que era uma parceria, né? O Ministério Público alicerçado ao Ministério do Desenvolvimento Social. Eu falei que os dois que tinham que atuar para combater o problema. E aí eu coloquei quais eram as medidas que tinham que existir, né, para combater o problema. Falei o modo e o meio, por meio de verbas estatais e outros fatores lá também. Mas isso do modo e meio eu deixei bem em aberto mesmo, que era mais por conta de verbas estatais, porque eu foquei mais na parte do detalhamento. Eu trouxe várias medidas, depois quando sair o espelho da redação vocês vão ver. E aí quando chegou na última linha, que era onde eu tinha que colocar minha progressão textual, que é justamente aquilo, né, que você retoma algo que você já tinha dito, para dar esse sentido de que estava tudo linkado, entendeu? Eu fiquei parado, eu travei na hora. Porque normalmente eu sempre pego do meu repertório da introdução. Porque eu começo falando e finalizo falando da mesma coisa que eu tinha dito na introdução. Só que eu falei, pô, e agora como é que eu vou fazer? Porque eu não tenho um repertório na introdução e eu não vou pegar o repertório nem do D1 nem do D2. O que eu vou fazer? Aí eu falei, pô, então já que eu coloquei, eu finalizei minha introdução falando sobre um Estado democrático de direito, aí eu falei, tá, vou finalizar com isso também. Só que aí, quando eu comecei a escrever aqui, né, eu falei, ampliar, gerar mais oportunidades, escola, enfim, né, em relação aos povos tradicionais, quando eu cheguei aqui no final, eu só tinha esse pedacinho aqui para colocar uma frase que dava quase uma linha. Tô exagerando. Mas, tipo, não dava pra colocar isso aqui tudo. Aí eu falei, pô, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei, tá, vou tirar uma palavra, mas não dava, senão ia ficar sem sentido. Aí eu fui, coloquei com a letra pequenininha. Eu não sei se o corretor vai entender, mas tomara que ele entenda, mas ficou pequeno. Se ele chegar e olhar bem de perto assim, ele consegue entender. Mas de longe, não dá pra entender não. E ficou um pouco desproporcional, né, porque a minha letra ficou todo o mesmo tamanho, aí chegou no final, ficou bem miúda. Mas é isso, né? Não teve jeito. Mas, no geral, assim, eu gostei do tema. Eu gostei dos textos motivadores, estavam bem tranquilos. Deu para entender o que ele estava trazendo ali, né, em si, no contexto geral. E eu fui em mente de fazer com o meu modelo pronto, mas eu acabei mudando na hora. E foi isso. Mas também acaba sendo um modelo pronto também, que depois, quando chegar ao espelho da redação, eu vou tirar toda a parte da argumentação, todo o projeto de texto, e vou pegar a estrutura da minha redação, né, desse daqui que eu fiz, e vou disponibilizar para vocês também, porque acaba sendo um modelo pronto também, né? E aí vai ser isso. Essa foi minha redação, vamos ver depois do resultado, né? Só lá para janeiro e fevereiro, né? Mas foi isso. Essa foi minha redação, né? Eu queria ter feito ela aqui toda, porque eu ia conseguir ler. Só que eu não tinha tempo. Aí eu só fui colocando os pontos-chave, sabe? Mas foi basicamente isso. O D1 eu coloquei as causas do problema e no D2 a consequência, né? Em relação a humanas, essa questão que eu coloquei ontem no Instagram, essa daqui, ó, que eu tava em dúvida, que fala sobre nobreza, realeza, mosteiros, bispados e corporações. No G1 tá falando que é a alternativa B, da realeza. Eu realmente não lembrava, eu fiquei batendo cabeça nessa questão. E aí eu acabei marcando a alternativa D, falando sobre bispados. Mas eu chutei porque eu realmente não sabia. Essa aqui tava muito fácil essa daqui, ó. Eu achei muito fácil. Sempre cai, teve uma também no Enem, um Enem anterior também, que caiu essa daqui, bem parecida. Qual foi mais também de humanas que... Sobre... Essa aqui também, ó, já tinha caído no Enem de uma forma diferente, mas do mesmo assunto, né? E a mesma alternativa também na prova anterior, falando sobre o ciclo hidrológico. Qual mais? Essa aqui também estava muito tranquila, falando sobre raça e gênero.
Qual mais? Calma aí. Teve uma também que eu fiquei um pouco na dúvida. Essa aqui eu achei um pouco confusa. Eu não me lembro se eu acertei essa. Essa daqui, ó. Depois eu vou ver o gabarito de novo. Essa daqui. Mas eu acho que não, porque essa aqui também eu chutei. Que eu não tava conseguindo. Eu achei confusa. Qual foi também? Acho que foi basicamente isso. Essa aqui de escala, velho. Assim, quando eu vi, eu não acreditei, porque eu tinha esquecido, me deu um branco da hora. Depois de metro, não vinha centímetro, era um outro, acho que é decímetro, né? E eu tinha esquecido na hora. Aí eu falei, eu não acredito que eu vou errar uma questão de escala. Mas depois eu acabei lembrando e acertei, era a alternativa E mesmo. Essa aqui também do sofista estava muito fácil, já tinha caído no Enem também. Essa última aqui também, sobre cerceamento da liberdade de expressão, que fala do artigo 1º e do artigo 2º. Eu achei bem tranquilo. Foi basicamente isso em humanas, né? E em linguagens, Cadê? Vamos ver linguagens aqui. Graças a Deus eu escolhi inglês, né? Ano passado eu tinha escolhido espanhol. Aí eu falei, não, esse ano eu vou pegar inglês. E aí tava fácil o inglês. Eu acertei, das 5 eu acertei 4. A primeira que eu errei. Mas as outras eu acertei, ó. Essa primeira aqui, ó, eu errei. Mas as outras, essa aqui também eu acertei. Essa aqui tava muito fácil de inglês. Quem fez inglês aí? Essa aqui tava fácil. Essas outras duas também estavam fáceis. Eu gostei. Qual mais aqui? Linguagem assim, gente. Todo ano é a mesma coisa, né? O meu problema de linguagens é a parte de literatura, porque eu acho muito confuso alguns textos assim que eu fico sem entender. Mas no geral eu gostei, a interpretação de texto também tava tranquilo. Essa aqui também tava muito fácil. Esse daqui, tá vendo? Esse aqui também, calma aí. Essa aqui também tava fácil, ó. Eu achei. Mas foi basicamente isso. Foi o primeiro dia de Enem. Aqui, ó. Vamos ver agora o segundo dia, né? O segundo dia de prova. Eu senti uma diferença. Assim, eu já tô na faculdade, né? Eu comecei aí a fazer direito esse ano. E eu senti uma diferença porque dessa vez eu não fui pressionado, né? Como se fosse tudo ou nada. Porque eu já estou na faculdade. E eu fiquei mais leve para resolver, eu estava mais tranquilo comparado aos anos anteriores. E eu tive muito mais facilidade para resolver as questões. Eu consegui resolver todas. Por mais que eu tenha errado, né, algumas questões, eu consegui responder todas. E eu consegui ler os textos assim, de uma forma rápida, uma visão panorâmica, que era uma coisa que eu não conseguia ter. Eu acho que esse ano, com o curso, né, eu acabei melhorando nesse sentido, em relação à leitura, ao hábito de ler de uma forma mais rápida e ter mais foco ali e tal, consciência. Isso me ajudou bastante, né? Eu consegui responder as questões, eu consegui ler, ter noção de tudo, assim, no contexto geral. Humanas também, eu tive mais facilidade, porque esse ano eu estou pegando vários assuntos, né, da história do Brasil, a história dos outros lugares também. Então, eu consegui ter uma noção. Filósofos também, eu peguei no primeiro semestre a disciplina de filosofia, e é um pouco diferente da escola, porque eu aprofundei mais. Então, tiveram questões que eu consegui responder muito mais rápido. Eu bati o olho e sabia o que estava pedindo, né? E teve uma questão também de humanas que eu trabalhei nesse segundo semestre sobre Foucault, de um livro dele, Vigiar e Punir, né, que fala sobre poder disciplinar. E caiu também uma questão sobre isso. Então me ajudou bastante, principalmente humanas. E foi isso, né? Esse foi o primeiro dia, eu senti uma grande diferença. Eu senti que eu melhorei bastante em relação ao ano passado. Mais nesse sentido de ler, de conseguir ter uma visão panorâmica do texto, conseguir ler de uma forma rápida e entender o que a questão estava pedindo, né? Mas, no geral, eu acho que eu fui bem. E é isso, né? Vamos ver agora o segundo dia de prova. Esse foi o primeiro dia de prova. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse meu feedback. E falem nos comentários também o que vocês acharam, né? Fala aí as questões também, se vocês tiverem dificuldade. E é isso. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.